A janela de transferências europeia fechou no início dessa semana. Com isso, esse será o último vídeo dessa série, já que não teremos novas contratações. Então, para finalizar, eu separei quase 100 anúncios só desses últimos dias. Tem bastante porque os times tinham que correr no mercado para anunciar novos reforços, pois a partir de agora eles não podem mais. O objetivo desse vídeo é então deixar vocês bem informados e, claro, ajudar aqueles que gostam de deixar atualizado o FIFA, o PES e entre outros jogos. Então, sem muita enrolação, porque o vídeo vai ficar bem extenso, já deixa o like para apoiar o meu trabalho, compartilhe o vídeo e não esqueça de conferir a playlist completa dessa série para não perder nenhuma transferência do futebol europeu 2020-2021. Agora sim, chega de enrolação e vamos ao que interessa. O Mônaco emprestou o lateral esquerdo Jorge ao Basel da Suíça. O contrato do defensor de 24 anos vai até junho do ano que vem e tendo opção de compra. O brasileiro Naldo, de 32 anos, reforça o Antalyaspor sem custos por 2 temporadas. Atualmente ele estava no Espanyol da Espanha. Cizé trocou de time na Turquia, onde o atacante de 35 anos deixou Alanyaspor e assinou por 1 ano com o Fenerbahçe. Mais um atacante confirmado no Fenerbahçe é Diego Perotti, que aos 32 anos assinou até 2022. O atacante Rachid Ghezzal foi emprestado pelo Leicester City. Nessa temporada, o jogador de 28 anos vai jogar no Besiktas. Vitor Hugo foi anunciado pelo Trabzonspor até 2024. O zagueiro de 29 anos foi comprado junto ao Palmeiras por pouco mais de 3 milhões de euros. Juliano assinou com o Istanbul Başakşehir por 3 temporadas. O meia brasileiro de 30 anos estava atualmente sem contrato. O Zenit confirmou a chegada do brasileiro Wendel do Sporting. O contrato por lá é válido por 5 anos e o jogador de 28 anos custou algo em torno de 20 milhões de euros. O Chelsea emprestou o zagueiro Mati Miazga, de 25 anos. O destino é o Anderlecht da Bélgica, onde o contrato se encerra ao fim dessa temporada. Josh Cullen também reforça o Anderlecht. O meia de 24 anos deixa o West Ham por 500 mil euros e assinou um contrato de 3 temporadas. O meia Van Ginkel reforça o PSV. Com 27 anos, o holandês chega por empréstimo junto ao Chelsea. Adrian Fein também chega por empréstimo no PSV. O volante alemão de 21 anos pertence atualmente ao Bayern de Munique. O Ajax anunciou um novo reforço para a lateral direita. Sim Kleiber, de 26 anos, assinou por 3 temporadas, onde o time holandês pagou algo em torno de 5 milhões de euros pela sua compra. Davi Klaassen está de volta ao Ajax. O meia de 27 anos assinou por 4 temporadas e custou algo em torno de 11 milhões de euros, chegando do Werder Bremen. Bruno César retomou o futebol português. Agora o meia de 31 anos chega emprestado ao Penafiel, junto ao Vasco até o fim da temporada. Vaná Alves deixa o Porto sem custos e assinou com o Famalicão também de Portugal. O arqueiro de 29 anos assina contrato de 1 ano. Rio Ave anunciou por empréstimo até meados do ano que vem o volante Pelé, que tem 29 anos e pertence ao Mônaco. O ex-prente lateral esquerdo Fábio Coentrão assinou com o Rio Ave. Atualmente ele estava sem clube e assina até o fim da temporada. João Mário está de volta ao Sporting. O meia de 27 anos que pertence à Internazionale foi emprestado pelo período de 1 ano. Bruno Tabata também reforça o Sporting até 2025. O atacante de 23 anos chega do Portimonense, onde os valores não foram divulgados. Tony Martínez foi oficializado pelo Porto. O jovem atacante de apenas 23 anos chega com um contrato de 5 anos, vindo do Famalicão por 3 milhões e meio de euros. O Porto ainda anunciou a jovem promessa do Chelsea Malang Sarr, de apenas 21 anos. O lateral chega emprestado até o fim dessa temporada. O Benfica confirmou a chegada do zagueiro Nicolas Otamendi. O argentino de 32 anos foi comprado junto ao Manchester City por 15 milhões de euros. Vale destacar que o seu contrato com o time português vai até meados de 2023.
Mais um zagueiro confirmado no Benfica foi Jean Todibo, zagueiro de apenas 20 anos e que chega emprestado pelo Barcelona pelo período de 1 ano. Ao fim desse período, o clube português poderá exercer a opção de compra. Nikola Kalinic deixou o Atlético de Madrid e assina com Hellas Verona por 2 temporadas. O atacante de 32 anos custou quase 2 milhões de euros. O Genoa confirmou o atacante Shomurodov por 4 temporadas. Aos 25 anos, ele chega do Rostov da Rússia por 7 milhões e meio de euros. Maxime Lopes chega no Sassuolo por empréstimo junto ao Olympique de Marselha. Ele é meia e tem 22 anos. Keita Baldé foi emprestado à Sampdoria nessa temporada. Ele chega junto ao Mônaco e com opção de compra ao fim do período. David De Paoli foi anunciado na Atalanta por empréstimo até a metade do ano que vem, mas o lateral de 23 anos poderá ser comprado em definitivo junto à Sampdoria ao fim desse período. Andreas Pereira é o novo reforço da Lazio. O brasileiro de 24 anos chega emprestado junto ao Manchester United e com opção de compra. A Lazio ainda confirmou Mohamed Fares, que assina por 5 anos. O meia de 24 anos custou 8 milhões de euros e chega do Spal também da Itália. Livre no mercado após deixar o Napoli, José Callejon assinou sem custos com a Fiorentina. O tempo de contrato não foi divulgado. A Fiorentina ainda confirmou a chegada do zagueiro Lucas Martinez, que assinou até 2025. O argentino custou 6 milhões de euros e chega do River Plate. O Real Madrid emprestou o atacante Borja Mayoral, que aos 23 anos reforça a Roma por 2 temporadas e poderá ainda ser comprado em definitivo após esse período. A Roma também confirmou a contratação do zagueiro Chris Smalling, que esteve emprestado na última temporada. O defensor pertencia ao Manchester United, mas agora assina por 3 temporadas, onde custou algo em torno de 15 milhões de euros. O volante Bakayoko, de 26 anos, chega emprestado ao Napoli junto ao Chelsea, tendo validade até metade do ano que vem. Peter Hauge, de apenas 20 anos, assinou com o Milan por 5 temporadas. O atacante chega do Glint da Noruega por algo em torno de 4 milhões de euros. Mais um jovem jogador anunciado pelo Milan foi Diogo Dalot, onde o lateral direito de apenas 21 anos chega emprestado por 1 temporada junto ao Manchester United. A Juventus anunciou a contratação do volante Mandragora, de apenas 23 anos. Os valores da compra junto ao Udinese chegam perto a 11 milhões de euros, onde o jogador assina até 2025. Vale destacar que o time de Turim vai deixar ele emprestado na Udinese nessa temporada. Mais um reforço confirmado na Juventus é o atacante Federico Chiesa, de 22 anos, que chega emprestado junto à Fiorentina por 2 temporadas, com pagamento de 10 milhões de euros. Após isso, o time de Turim será obrigado a comprá-lo em definitivo por 40 milhões de euros. O lateral esquerdo Dalbert, de 27 anos, chegou no Rennes por empréstimo junto à Inter de Milão, onde o brasileiro tem a opção de compra ao fim desse período. Daniele Rugani também reforça o sistema defensivo do Rennes, onde o zagueiro de 27 anos chega emprestado junto à Juventus até a metade do ano que vem. O Rennes ainda confirmou a chegada da jovem promessa belga Jeremy Doku, que tem apenas 18 anos e chega do Anderlecht por 27 milhões de euros. Augustin assinou em definitivo com o Nantes por 2 temporadas. O atacante de 23 anos deixa o Leipzig da Alemanha sem custos. Michael Cuisance reforça o Olympique de Marselha até o fim da temporada, tendo ainda a opção de compra. O meia de 21 anos chega emprestado junto ao Bayern de Munique e com opção de compra. O Lyon anunciou o ex-prente zagueiro Benlanri, de 30 anos, que assina por 1 ano e chega sem custos do futebol árabe. Lucas Paquetá é o novo reforço do Lyon, que pagou cerca de 20 milhões de euros ao Milan da Itália. Paquetá chega na França tentando recuperar o seu bom futebol e assinou um contrato com o clube francês até 2025. O Paris Saint-Germain anunciou o centroavante Moise Kean, que chega emprestado junto ao Everton até junho do ano que vem. Vale destacar que o negócio foi de empréstimo, mas sem opção de compra pelo atacante de apenas 20 anos.
Danilo também reforça o PSG. O volante português de 29 anos chega emprestado por um ano junto ao Porto. Porém, existe uma cláusula de compra obrigatória ao fim desse período. Por fim, o negócio será concluído em 20 milhões de euros. O PSG ainda oficializou a chegada do meia brasileiro Rafinha, de 27 anos. Rafinha assina em definitivo por 3 temporadas e deixa o Barcelona sem custos, mas que vai manter 35% de seus direitos econômicos. O Wolfsburg anunciou o atacante Maximilian Philipp por empréstimo junto ao Dinamo de Moscou da Rússia. Wolfsburg também contratou o lateral direito Ridley Baku, de apenas 22 anos, chegando do Mainz, também da Alemanha, por 10 milhões de euros, e com contrato até 2025. Sven Ulreich deixa o Bayern de Munique sem custos para assinar com o Hamburgo, também da Alemanha. Por lá, o experiente goleiro de 32 anos assinou por 3 temporadas. Ryan Sessegnon assinou com Hoffenheim por empréstimo. O lateral esquerdo de apenas 20 anos pertence atualmente ao Tottenham. Jonas reforça o Frankfurt por empréstimo até 2022, tendo a opção de compra ao fim. Atualmente o atacante de 27 anos pertence ao Napoli da Itália. O Borussia Dortmund emprestou novamente o atacante Marius Wolf, que aos 25 anos jogará essa temporada no Colônia. Matteo Guendouzi foi anunciado pelo Hertha Berlim. Aos 21 anos, o volante chega emprestado até o fim da temporada junto ao Arsenal. Justin Kluivert foi anunciado pelo Red Bull Leipzig, chegando por empréstimo de 1 ano junto à Roma, tendo ainda a opção de compra do holandês de 21 anos. O Bayern de Munique confirmou o lateral direito Bonassar, de 28 anos, que assinou por 4 temporadas. Ele foi comprado junto ao Olympique de Marselha por 10 milhões de euros. Marc Roca foi confirmado no Bayern de Munique e que assinou até 2025. O volante de apenas 23 anos chega do Espanhol por algo em torno de 9 milhões de euros. Choupo-Moting reforça o Bayern de Munique nessa temporada. O atacante de 31 anos chega sem custos, pois atualmente estava livre no mercado desde que deixou o PSG. O Bayern de Munique anunciou também o ponta brasileiro Douglas Costa, que retorna ao time que defendeu entre 2015 e 2018. O contrato do jogador é de empréstimo até o fim dessa temporada, com seus direitos ligados à Juventus. Lucas Robertone reforça o Almeria. O meia argentino de apenas 23 anos chega por 6 milhões e meio de euros do Vélez Sarsfield e assina por 5 temporadas. Sandro Martínez assinou sem custos com o Huesca até 2023. Atualmente o atacante de 25 anos estava no Everton da Inglaterra. O Lyon emprestou o lateral esquerdo Youssouf Koné, de 25 anos, que ficará no Elche da Espanha por 1 temporada. Sem contrato após reincidir com o Real Betis, o lateral Antônio Barragán assinou com o Elche até junho do ano que vem. Após deixar o Real Madrid, o goleiro Lucas Zidane assinou sem custos com o Rayo Vallecano por 2 temporadas. Luis Suárez reforça o ataque do Granada até 2025. O atacante colombiano de 22 anos chega do Watford da Inglaterra por 7 milhões de euros. O lateral Thomas Tavares, de apenas 19 anos, reforça o Alavés por empréstimo até junho do ano que vem. Atualmente o português pertence ao Benfica. Jota também reforça o Alavés. Ele chega do Aston Villa sem custos. O atacante, que tem 29 anos, assinou por 1 temporada. O Getafe confirmou a chegada do atacante Abdoulaye Diaby, que chega emprestado por 1 ano junto ao Sporting de Portugal. Victor Molejo é mais um que chega emprestado no Getafe. O atacante, de apenas 19 anos, pertence ao Atlético de Madrid e também da Espanha. Alex Berenguer chega como grande reforço do Atlético de Bilbao por 12 milhões de euros. O atacante, de 25 anos, assinou por 4 anos e chega do Torino da Itália. Jovem promessa do Tottenham, o argentino Juan Foyth reforça o Villarreal. O zagueiro, que tem apenas 22 anos, chega emprestado por 1 ano e com opção de compra. O Sam Idrissi reforça o ataque do Sevilha. O atacante de 24 anos chega do Alkmaar da Holanda por 12 milhões de euros e onde assinou por 5 temporadas.
Já para a zaga, o Sevilha anunciou Karim Rekik, de 25 anos. O zagueiro assinou por 5 anos e deixa o Hertha Berlim por 4 milhões de euros. O volante uruguaio Lucas Torreira assinou por empréstimo de uma temporada com o Atlético de Madrid. Ao fim desse período, ele poderá ser comprado em definitivo junto ao Arsenal, onde ele tem os seus direitos ligados. O Barcelona anunciou de forma oficial a chegada do lateral direito Serginho Dest, que chega do Ajax da Holanda. A jovem promessa de apenas 19 anos custou cerca de 21 milhões de euros e mais 5 milhões em variáveis. O contrato do defensor no clube espanhol se encerra em 2025. O atacante Rodrigo Riquelme foi emprestado ao Bournemouth por 1 ano, podendo ser comprado em definitivo do Atlético de Madrid. Andy Zekiri reforça o Brighton. O centroavante de apenas 21 anos chega por 4 milhões de euros e assinou até 2024, após deixar o Lausanne Sport da Suíça. O Southampton anunciou o meia Ibrahima Diallo até 2024. Com 21 anos, Diallo chega do Brest da França por 15 milhões de euros. Theo Walcott também reforça o Southampton. O atacante de 31 anos chega emprestado por uma temporada junto ao Everton. Ademola Lookman foi anunciado pelo Fulham. O atacante de 22 anos chega emprestado até o fim da temporada junto ao RB Leipzig. Mais um confirmado no Fulham é Loftus-Cheek, meia de 24 anos que chega emprestado até o fim da temporada junto ao Chelsea. Nouri reforça o Wolverhampton por empréstimo junto ao Angers da França. O lateral esquerdo de apenas 19 anos poderá ser comprado em definitivo após essa passagem. O West Ham confirmou o lateral direito Vladimir Coufal, de 28 anos, onde assinou por 3 anos, mas os valores não foram divulgados. Ryan Brewster assinou com o Sheffield United por 5 temporadas, onde o atacante de apenas 20 anos chega do Liverpool por 26 milhões de euros. Ross Barkley deixa o Chelsea por empréstimo e reforça o Aston Villa nessa temporada. O meia de 26 anos foi emprestado com o objetivo de ter mais oportunidades e tempo de jogo. O Leeds United anunciou Rafinha, que foi comprado por quase 17 milhões de euros e assinou até 2024. Atualmente o meia de 23 anos estava no Rennes da França. Wesley Fofana assinou com o Leicester City por 5 temporadas. Com apenas 19 anos, o zagueiro custou 40 milhões de euros e chega do Saint-Étienne da França. Bingo de Freia, reforço confirmado no Everton. O zagueiro de apenas 22 anos assinou até 2025 e custou quase 28 milhões de euros, vindo do Norwich. Já para o gol, o Everton apresentou o goleiro Robin Olsen, que tem 30 anos. O arqueiro chega emprestado até o fim da temporada e pertence a Roma. Carlos Vinícius jogará essa temporada emprestado ao Tottenham, que pagou uma taxa de 3 milhões de euros ao Benfica. O atacante brasileiro de 25 anos poderá ficar em definitivo após o fim desse contrato, isso porque existe a opção de compra na casa de 45 milhões de euros. O meia Thomas Partey foi comprado pelo Arsenal. Para ter o ganês de 27 anos, o time inglês pagou a sua multa rescisória de 45 milhões de euros ao Atlético de Madrid. O tempo de contrato não foi divulgado até então. O Manchester United garantiu a contratação do atacante Facundo Pelestri, de apenas 18 anos. O uruguaio chega do Peñarol por 10 milhões de euros e assina até 2025. Outro jogador promissor que chega no time inglês é Amad Diallo, mais um atacante de apenas 18 anos. Ele foi comprado junto ao Atalanta por 21 milhões de euros. Porém, o atacante só se transfere para o clube inglês no primeiro dia de 2021. Alex Telles é do Manchester United, onde o brasileiro assinou contrato até 2024. O lateral esquerdo de 27 anos deixa o Porto por 15 milhões de euros e mais 2 milhões em bonificações. E depois de ser especulado em muitos times europeus, Edinson Cavani definiu seu futuro nas últimas horas da janela de transferências. O futuro do atacante uruguaio vai ser o Manchester United. Lembrando que ele chega sem custos, pois estava livre no mercado desde que deixou o PSG. Agora Cavani, que tem 33 anos, assina com o time inglês por uma temporada, podendo renovar por mais uma.
O Manchester City anunciou um grande reforço para a zaga. Rúben Dias chega por 68 milhões de euros e assinou até 2026. O zagueiro de apenas 23 anos deixa o Benfica, onde vinha se destacando nas últimas temporadas. Bom galera, então essas foram as últimas contratações confirmadas do futebol europeu. Não esqueça de conferir a playlist completa dessa série, que eu vou deixar aqui na descrição ou no primeiro comentário fixo. E claro, não esqueça de comentar qual contratação você mais gostou do vídeo de hoje. O vídeo de hoje então vai ficar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Se gostou, deixa o like, compartilhe o vídeo e se inscreva para receber as novas e últimas atualizações do mercado da bola. Meu muito obrigado pela presença de cada um de vocês, um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui!